Fala comigo mais uma vez, mais um encontro e como de praxe, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo. E aí, como eu te disse na última aula, nós vamos agora aplicar a teoria à prática. Eu não te falei que a análise dos textos motivadores é de fato muito importante? Pois é, hoje eu vou mostrar para você como é necessário analisar esses textos motivadores, como você deve se comportar e aí novamente para você entender aquela teoria do trampolim e a teoria do detetive, combinado? Para isso é necessário que você tenha em mãos a proposta do Enem de 2019, porque vai ser a partir da leitura dos textos motivadores dessa proposta que você vai entender o real significado de pressuposto, subentendido, o aspecto detetive, trampolim e assim por diante, combinado? Então nós vamos fazer a análise dessa prova e aí você vai entender de fato como é importante analisar bem os textos motivadores, ler bem os textos motivadores para que eles possam acionar o seu gatilho e a partir disso, obviamente, acionar o seu conhecimento de mundo. Fechou? Então, como de praxe, claro, nós vamos começar pelo início. Óbvio, texto número 1, ok? Com a sua redação na mão. Peraí, antes disso, presta atenção. Aqui, dá uma olhada no meu material. Olha, você está vendo meu material, não tá? Prestando atenção? O que você está vendo aqui no meu material? Rabisco não, me respeita. Você está vendo anotações. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é justamente essa. Na verdade eu tinha me esquecido, isso é muito importante. Você precisa anotar no seu material, nos textos motivadores. Combinado? Eu sempre falo isso para os meus alunos porque, primeiro, você vai perceber que quando você cria esse hábito, naturalmente você diminui o estresse, a adrenalina e o nervosismo natural na hora da prova. Porque você começa a anotar, você esquece, inclusive, que você está nervoso, ok? Segundo, as ideias vão aparecendo e se você não anotá-las, elas somem. E aí, de repente, você vê, não, eu pensei nisso, mas o que era aquilo mesmo? Aí, se você não tiver anotado, pronto, acabou. Cadê a ideia? Agora, se você tiver anotado assim como eu estou te mostrando para fazer, tá aqui, combinado? Eu sempre falo com meus alunos o seguinte, caneta na mão, porque a gente tem que fazer as anotações, 1000 na redação. Gostou? Caneta na mão, 1000 na redação. Então pega a sua caneta aí e começa a anotar, combinado? Vamos lá, vou fazer a leitura dos textos motivadores e as minhas anotações, né, eu acabei de mostrar, eu esquematizei no quadro para que você possa entender efetivamente como se faz isso. Texto número 1. Começa assim, no dia da primeira exibição... Texto número 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1985, em Paris, já destaca para mim, por favor, Paris. Por que eu quero que você destaque Paris? Porque Paris é uma marca espacial dentro do seu texto. Como assim uma marca espacial? É a indicação de um local. Aí você já tem que começar a se perguntar, a questionar. Paris, o que eu sei sobre Paris? O que vem à minha cabeça quando eu penso em Paris? Torre Eiffel? Ok. Champagne? Ok. Champs-Élysées? Ótimo. Mas em relação a conhecimento em si, o que vem à sua cabeça? Bom, eu, por exemplo, aqui no meu texto, anotei Paris, Europa. Quando a gente pensa em Europa, a gente pensa em quê? Em arte. Quando a gente pensa em arte, a gente pensa o quê? Em história. Tudo atrelado. Não é à toa que existe a história da arte. Aí você pensa em Museu do Louvre. Gostou da minha pronúncia? Deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Uma vez eu fui a Paris, aí eu pisei no pé de uma francesa. Isso porque eu tinha estudado francês na faculdade, na época que eu estudava, né? Na época da UFMG. Aí eu pisei no pé da francesa, olhei pra ela e falei assim, merci. Olhei pra ela e falei assim, obrigado. Imagina a cara que a moça não olhou pra mim, né? Pois é, voltando, né? Pensei em Paris, pensei na minha manota, mas a minha manota eu não vou contar, obviamente, na redação. Então tem aqui, ó, Europa, arte, história. Isso tudo relacionado o quê? A Paris. Aí eu paro e penso, poxa, história. História é algo interessante para se colocar na redação. Que momento histórico eu acho, por exemplo, que chama bastante atenção, que veio à minha cabeça? Eu, por exemplo, anotei aqui, ó, a Revolução Francesa. E aí eu começo a explorar o meu conhecimento de mundo. Aí eu começo a pensar, poxa, Revolução Francesa. O tema do Enem de 2019, como você vai ver aí no seu material, como você está vendo no seu material, é
Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que a Revolução Francesa tem a ver com democratização no cinema? Uai, se uma pessoa não sabe o que foi a Revolução Francesa e assiste a um filme que fale sobre a Revolução Francesa, essa pessoa aprende por meio desse filme o que foi a Revolução Francesa. Então, por que é importante democratizar o cinema? Horas. É importante democratizar o cinema por quê? Porque o cinema é uma fonte de informação, é uma fonte de estudo. Repare, nada disso que eu acabei de conversar com você está escrito efetivamente no texto motivador, mas o texto motivador foi o gatilho para eu chegar a essa conclusão. E aí, quando eu penso em Revolução Francesa, a pessoa pode aprender sobre Revolução Francesa, a pessoa por meio de um filme aprende, é só parar para pensar que filme eu conheço que fale sobre Revolução Francesa. Eu, Felipe, conheço o filme Adeus, Minha Rainha. Esse filme é um drama. Não vou dar spoiler para você não, assista que é interessante. O que eu posso dizer é que é um drama que envolve duas protagonistas e o contexto é justamente o contexto da Revolução Francesa. Então, além de entreter, ele nos ensina o que foi a Revolução Francesa. Falando de filme, aqui, ó, volta aqui, vem cá. Lembra que na aula passada eu te falei sobre uma série que eu tinha esquecido o nome? Lembrei, chama Elementaríssimo, tem no Netflix. Netflix, estou fazendo jabá, eu quero recompensa, combinado? Ok? Depois você assiste Elementarismo. Olha, Adeus, Minha Rainha não tem no Netflix, pelo menos até a minha última pesquisa, mas você encontra em alguma plataforma, não sei qual, procura, combinado? Caso você queira assistir. Mas o mais importante é que você entenda o seguinte, a partir da palavra Paris, meu gatilho foi acionado. Pensei em Europa, pensei em arte, pensei em história, pensei em uma parte da história que se relaciona a Paris, pensei no filme. Olha aí, já estou no tema, ok? Demonstrando a importância do cinema para a população de um modo geral, aquisição de conhecimento. Felipe, mas se você está falando de história, mais especificamente, você está falando de um filme que envolve um aspecto histórico, isso é um repertório, não é? É claro que é. Por isso que eu estou te dizendo. Repare, esse filme não foi citado. Até mesmo a própria Revolução Francesa não foi citada no texto motivador. Porém, o meu conhecimento de mundo me permite fazer essa inferência. Aquela ideia do pressuposto versus o subentendido. Consegue entender? Continuando, vamos lá. Um homem de teatro que trabalhava com mágicas, destaca aí para mim, por favor, a palavra mágica. Coloquei aqui, ó, trabalhar com mágica. Mágica se relaciona a quê? A entretenimento. Por que é importante democratizar o cinema? Porque é importante que a população seja entretida. Isso, inclusive, é constitucional. O governo, por meio da Constituição de 1988, garante à população lazer, entre outras coisas, claro. Olha só, a gente está conversando sobre Constituição. Sabe o que é Constituição? Repertório sociocultural. Então, mais uma possibilidade que o texto motivador fez com que você pensasse, no caso, fez com que eu pensasse. Quando a gente fala de mágica, a gente fala de entretenimento, e quando a gente fala de entretenimento, a gente fala que é um direito da população. Porém, daqui a pouco nós vamos descobrir, na verdade, que esse direito nem sempre é correspondido, ok? A população nem sempre tem acesso a lazer. Combinado? Fechou? George Méliès, assim que se fala? Não sei, mas assim que eu li. Foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema, queria adquirir um aparelho. Lumière desencorajou, disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Destaque aí, por favor, o só. Eu quero que você entenda que quando há só ou algo do tipo que sempre, nunca, jamais, são elementos de generalização. E elementos de generalização precisam ser sempre o quê? Questionados. E aí, nesse caso, foi o que o texto fez. Ele questionou esse só. Presta atenção, olha lá. Mesmo que o público no início se divertisse, segundo Lumière, como ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se.
como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século. Para finalizar, o que eu coloquei aqui para você? Uma interrogação. Preste atenção na interrogação que foi feito um questionamento. Esse questionamento, no texto número 1, não tem resposta. O que você precisa fazer então? Você precisa responder. Dica: se o texto abre uma pergunta e esse texto não responde essa pergunta, significa que ele quer que você pense na resposta. E essa resposta pode ser muito importante como processo argumentativo no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, repetindo, quando ele fala como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante quase um século. Vamos condensar, vamos resumir isso daí. Como que o cinema fez tanto sucesso? Por que o cinema fez tanto sucesso? Meu querido, simples. É só a gente pensar nas famigeradas frases máximas. A vida imita a arte ou, conforme for, a arte imita a vida. É justamente esse o aspecto relacionado a esse questionamento. Como o cinema virou algo tão popular? Como que o cinema, não tão popular no sentido de todos terem acesso, porque a gente vai questionar e já até questionou isso, mas o que eu quero dizer é como que o cinema caiu no gosto de grande parte da população mundial. Um dos aspectos é justamente isso, nós nos identificamos com as películas, nós nos emocionamos, nós rimos, nós nos entretemos. Então, por isso que o cinema ganhou a importância que ele tem hoje. Então, temos aqui uma possibilidade de resposta para o questionamento feito no texto número 1. A pergunta para você é: essa resposta estava explícita aqui no texto? Não estava. Como nós chegamos a essa resposta? É claro que não é a única. Outras respostas podem, com certeza, fazer parte desse elemento. Mas essa especificamente, como nós chegamos a essa resposta para essa pergunta? Como eu disse para vocês, o nosso gatilho ele foi acionado. O texto me deu pistas, olha o meu trabalho de detetive. E eu naturalmente fui o quê? Atrás das respostas que essas pistas foram... Atrás das respostas que foram aparecendo a partir dessas pistas. Consegue entender? Fechou? Então fizemos uma análise do texto número 1. Do texto número 2, vem cá, rapidinho. Texto número 2. Edgar Morin, deve ser assim que se pronuncia, se não for ok, vai ficar sendo, ok, aqui na aula. Edgar Morin, quem é? I don't know, não sei, talvez eu conheça na hora da prova, mas provavelmente é uma autoridade. Destaquei isso daqui para você pensar no seguinte: bom, se ele foi citado, alguma importância ele tem. Então, puxa uma setinha e coloca quem é. Uma autoridade, um especialista, um filósofo, um sociólogo, enfim. Se depois você se lembrar ou tiver alguma informação, perfeito. Se não, anota isso daí. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Nós, no texto 1, falamos justamente sobre a arte imitando a vida. O que esse especialista ou esse provável especialista definiu, classificou? Basicamente, a nossa inferência em relação ao texto número 1. Ou seja, ele define o cinema como uma representação daquilo que a gente vive. Novamente confirmando a ideia de que, por isso, gostamos bastante de filme, porque a gente se identifica com muita coisa que ali se apresenta, ok? Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Aí, fechando esse raciocínio, olha só, registra a existência de diálogo com o texto 1, como eu falei para vocês, para você no caso, e a participação do espectador. A gente vai puxar uma setinha e vai colocar assim, olha, como assim? Como que o espectador participa do filme? O espectador ele participa do filme a partir do momento que ele libera sentimentos na hora em que ele assiste. Como assim a partir do momento que ele libera sentimentos? Nós temos aí a catarse, que é justamente essa liberação de sentimento, e com certeza no momento em que você estava assistindo algum filme, você sentiu um alívio. Então é você participando do filme, você sentiu muita raiva, nossa, eu não acredito que foi isso que aconteceu.
e assim por diante. Ok? Beleza? Mais interessante ainda para a gente pensar é como que as visões acabam sendo diferentes. Como assim as visões acabam sendo diferentes? As pessoas, elas interpretam aspectos, realidades, filmes, livros, obviamente, com determinada convergência, mas a gente sabe que os olhares são particulares. Então, às vezes, eu reparo em determinado aspecto num filme e você repara em outro aspecto. Então, nós temos aí, nesse caso, a pluralidade interpretativa da história. E isso é muito interessante, porque a gente vê diferentes aspectos dentro de uma mesma perspectiva, demonstrando a pluralidade que é tão importante no cenário mundial, nacional, brasileiro e assim por diante. A gente aprende a entender a diferença. O cinema nos ajuda a fazer isso. Então, olha só, nós temos toda essa interpretação a partir do quê? Do gatilho do texto número 2. Agora, rapidinho, nós vamos analisar o texto número 3 e o texto número 4, porque são textos que trabalham com dados estatísticos. Isso é muito legal, por quê? Porque dados estatísticos comprovam determinados raciocínios. Nós, obviamente, precisamos interpretá-los de uma forma efetiva. No texto número 3, a gente pode perceber que há diferentes informações. Então, por exemplo, a primeira, lá em cima, olha só. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Aí depois nós temos 88% dos 88%, olha, eu acho isso ótimo porque isso no presencial acontece o tempo inteiro, vai acontecer no online também, tá? Porque a parada aqui é natural, ok? 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. 17% da população frequenta o cinema. 95% dos que foram ao cinema assistem filmes na TV. Temos vários dados. A primeira coisa que eu quero que você leve em consideração é o seguinte: você vai sempre perguntar para o dado por quê. Então foi o que eu anotei aqui, combinado? Então nós vamos sempre perguntar por quê. Aí você vai questionar todos os dados. Por que aumentou? Ou por que diminuiu? Ou por que isso foi melhor? Ou por que foi pior? Então, sua obrigação é fazer sempre essas perguntas para os dados quando esses dados aparecerem. Fechado? Ok? Depois disso, eu quero que você selecione a informação base, ou seja, que você entenda por que esses dados apareceram. Qual que é a informação que segura todos aqueles dados? O que a gente consegue perceber? Na primeira informação, o número de pessoas que frequentam o cinema aumentou. Só que aqui nós temos informação que fala 17% da população que frequenta o cinema no total. 17% é muita coisa ou pouca coisa? É menos da metade, na verdade é bem menos da metade. Então qual que é o dado que de fato é o alicerce para essa construção? Apesar de ter crescido o número de cidadãos que vão ao cinema, esse percentual ainda é baixo, menos de 20%, porque o texto falou 17%. Então é justamente nesse elemento aqui, ó, esse elemento que nós vamos questionar. Uai, cresceu, mas mesmo crescendo, o número ainda é o quê? Pequeno. Aí nós temos que perguntar, uai, por que mesmo crescendo, o número ainda é pequeno? Aí começam a vir as ideias argumentativas. E para a gente finalizar, o texto número 4 também apresenta o quê? Dados para a gente. Nós temos outros dados. Vamos lá rapidinho. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes. Nós temos aí, marca para mim, por favor, essa marca temporal, 1975. Nessa marca temporal, nós conseguimos comparar o passado com o presente. Então, o que você tem que fazer? Quando você perceber que há no texto uma marca temporal, faça essa comparação. No passado era assim e agora, como é no presente? O que a gente pode perceber com a leitura do texto motivador? Que houve mudança, que a mudança foi negativa. E por que ela foi negativa? Porque houve uma diminuição da quantidade de cinemas no Brasil. Consegue entender o raciocínio? Olha só, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Repare então aí, ó, que nós trabalhamos com causas sugeridas pelo próprio texto motivador, tá? Em 1997, chegamos a um pouco mais de 1.000 salas.
Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, aí eu quero que você marque aí, por favor, o insuficiente e pergunte por quê? Obviamente porque não atende a todos os brasileiros, né? Claro. O Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas, marque para mim, por favor, o privilegiadas. Me conta uma coisa, privilegiado, isso automaticamente remete a quê? A desigualdade. Eu quero saber, obviamente, de você, a desigualdade, ela tem efeitos negativos ou positivos? Obviamente, negativos, e eu quero que você pense para mim quais são esses efeitos negativos. Muito bem. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas. Marque aí, por favor, o excluída, reafirmando essa ideia, então, de não democratização, ok? Do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Resumindo, bom, xibom, xibom, bom, bom. Bom, xibom, xibom, bom, bom. O que significa? Que o de cima sobe e o de baixo desce. Não sei se é da sua época, as meninas, mas basicamente o recado é esse. Se não for, procura aí no Google, ok? Ou seja, norte, nordeste, periferia, sempre marginalizado, onde tem menos salas de cinema, e aí sul, sudeste, grande centro, shopping center, com as pessoas tendo acesso ao cinema. Novamente aí, a comprovação da falta de democratização. O que eu queria que você entendesse a partir da aula de hoje? Que os textos motivadores, eles têm uma grande importância. Qual é a grande importância dos textos motivadores? Acionar o gatilho argumentativo, acionar o seu conhecimento de mundo, como nós fizemos aqui hoje. Combinado? Ok? Tem um desafio para você. Pegue uma proposta dessas que a gente já deixou para vocês, né? Dessa daí que está aí para você. Pegue uma proposta e faça a mesma coisa que nós fizemos aqui junto. Comece a analisar palavra por palavra, questione, pergunte por quê, quais, aspecto temporal, aspecto espacial, dados, o que eles significam, qual é a base, né, principal desse dado, e perceba a quantidade de informação que você vai adquirir. Observação final. Nós temos muita coisa explorada a partir dessa leitura. Será que nós vamos conseguir colocar tudo isso em 30 linhas? É claro que não. Por isso, chega o momento da organização dessas ideias. Por isso, chega o momento do planejamento textual. E esse planejamento textual eu vou te mostrar na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, combinado? Te espero então na próxima aula. Até mais. Beijo!